Quem é você? Bem, eu me chamo João Teodoro da Silva e as pessoas me tratam normalmente como João Teodoro. Eu sou paranaense, nascido na cidade de 1º de Maio, que é uma cidade pequena que fica próxima de Londrina, 42 quilômetros, embora eu tenha somente nascido em 1º de Maio. Eu fui levado de lá para a cidade de Maringá e lá naquela cidade, que eu aprecio muito, diga-se de passagem, eu acabei vivendo até os 15 anos. Embora tenha saído também uma vez ou outra, porque o meu pai tinha um espírito mais ou menos nômade e gostava de se aventurar em lugares próximos da cidade de Maringá para tentar a sorte também. E acabei morando em Icaraíma por 2 ou 3 meses, em Umuarama por mais 2 ou 3 meses, em Cianorte também por mais 2 ou 3 meses. Enfim, eu sou um paranaense do pé vermelho. Meu pai e minha mãe, meu pai chamava-se, porque já está falecido, meu pai se chamava Aníbal Teodoro da Silva, minha mãe se chama, graças a Deus ainda viva, Maria Teodoro Leme. E a origem da família é realmente origem camponesa. Meu pai e minha mãe trabalhavam na lavoura, trabalhavam na roça, e até que o meu pai teve um insight e resolveu sair da lavoura para trabalhar trabalhar com gado, pegando boi no pasto, etc. E acabou se tornando um ótimo açougueiro. Acabou a vida dele trabalhando na área de corte de carnes. Mas uma família muito pobre. Inicialmente nós moramos em uma coisa que hoje em dia as pessoas costumam nem saber do que se trata, mas a gente morou em casa chamada de casa de pau a pique, aquelas casas onde se constroem as paredes com madeira bruta, fincadas no chão, e não tem absolutamente nada. A madeira, o piso é o chão batido, e ali se instalavam os móveis também feitos com madeira rústica, colhida no mato, e eu acabei começando a minha vida dessa maneira. Mas, aproximadamente com 7 anos de idade, meu pai e minha mãe, pensando já nos filhos que deveriam ter algum futuro diferente do que aqueles que eles haviam tido até aquele momento, resolveram se mudar para a cidade. E foi aí que a gente começou a ter uma vida um pouco mais diferente. Claro que não foi fácil também, porque na cidade era muito difícil, já que no mato, na roça, a gente tinha a possibilidade de colher os alimentos diretamente da roça e se virava. Na cidade era mais difícil, porque não tinha essa prerrogativa, então a gente tinha que buscar trabalhar de alguma forma para angariar recursos a fim de manter-se e a própria família. Então não foi fácil. Tanto que, e também tem um outro detalhe, né? Meu pai e minha mãe, coitados, ambos analfabetos, tiveram muita dificuldade de se adaptar à vida na cidade e, consequentemente, essa dificuldade foi transmitida para os filhos. Eu venho de uma família de 7 irmãos, eu sou o 3º filho e não foi fácil a gente se adaptar à vida da cidade. Por outro lado, a gente não tinha princípios de higiene, não tinha princípios de convivência, era uma coisa assim muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, aos 10 anos de idade foi que eu conheci uma escova de dente. Uma coisa incrível, mas era verdade. Aos 10 anos de idade eu ganhei como presente, não como a gente faz hoje, né? Porque você começa a ensinar o teu filho a usar uma escova de dente desde o princípio da vida dele, como eu fiz com o meu filho. Mas no meu tempo não, no meu tempo isso era coisa assim extraordinária. E apenas aos 10 anos, quando eu já tinha metade dos dentes todos cariados, foi que eu ganhei de presente uma escova de dente e aprendi para que servia uma escova de dente. Foi uma dificuldade muito grande. Mas eu sempre tive muita vontade de modificar a minha vida, muita vontade de vencer. E acabei, por exemplo, aos 12 anos de idade, percebendo que a minha imagem ficava prejudicada por causa daqueles dentes cariados, eu procurei jeito de, sem a ajuda dos meus pais, porque eles não podiam me ajudar, a resolver o problema sozinho. Então essa é uma história interessante. Fui procurar um cidadão que tinha um consultório odontológico lá na cidade de Maringá, onde eu já morava, e esse cidadão se chamava Dr. Luiz Carlos Rosa, e ele foi muito simpático, muito gentil, e acabou me extraindo um dente que não tinha, segundo ele, mais nenhum recurso. Eu fiquei sem o dente, mas
acabou fazendo o tratamento de todos os meus dentes, ou seja, fazendo a correção das cáries de todos os meus dentes que já estavam cariados, sem que eu lhe pagasse um único tostão naquele momento. Eu, obviamente, lhe prometi que faria o pagamento tão logo eu conseguisse ganhar dinheiro para fazê-lo. E acabei fazendo. Eu ganhei dinheiro realmente, vendendo bugigangas de porta em porta, engraxando sapatos na rua, etc. E ganhei dinheiro, fui lá e paguei o Dr. Rosa o trabalho que ele tinha feito para a restauração dos meus dentes. E aí eu comecei a ter uma vida diferente, eu comecei a ter uma imagem diferente, comecei a me ver como uma pessoa integrante da sociedade. E já estudava desde cedo e trabalhei muito cedo, aos 7 anos mesmo, eu já era obrigado a cuidar dos meus irmãos menores para que minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos pudessem trabalhar para a manutenção da família. Então, aos 7 anos eu já aprendi o que era trabalho. Não era fácil, mas acabei estudando em Maringá até os 15 anos e inclusive tive que conseguir a minha licença para estudar à noite, porque eu comecei a estudar à noite aos 13 anos de idade. Antes dos 14 anos era proibido. E eu próprio, pessoalmente, inclusive sem a presença do meu pai, sem a presença da minha mãe, fui procurar o juiz de direito da cidade e convenci aquele juiz de que ele precisava me autorizar a trabalhar à noite. E com aquela autorização do juiz de direito, eu comecei a estudar à noite aos 13 anos de idade, lá na cidade de Maringá. Quando eu completei 15 anos, eu já estava concluindo o ginasial. E sempre com muito sacrifício, mas comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa diferente na vida e eu sempre gostei da área de construção civil. E comecei a pensar, puxa, eu vou ser engenheiro. Comecei a aprender a desenhar arquitetura, e isso sem nenhum professor, sem nada. Tanto que eu tenho um trabalho interessante, essa história até vale a pena ser contada. Eu tinha 12 anos de idade, né, isso antes, há 2 ou 3 anos antes de eu sair de Maringá. Eu tinha 12 anos de idade e frequentava a igreja matriz de São José, na Vila Operária, em Maringá. E fiquei muito amigo do padre. E o padre sabia que eu gostava de desenhar casas, que eu tinha essa vocação, digamos assim, para desenhista, para engenheiro, para arquiteto, alguma coisa assim. E ele fez um projeto para a construção da igreja, a matriz de São José. Um projeto grande, uma igreja grande. E aí a igreja precisava desenvolver uma maquete, para poder mostrar essa maquete para os fiéis e, através da maquete, obviamente, arrecadar fundos para a construção da igreja. E ele me desafiou. Você gosta de, veja bem, aos 12 anos, você gosta de desenhar casas? Você seria capaz de fazer uma maquete da nossa igreja? E eu, orgulhosamente, na hora, respondi, eu sou capaz de fazer essa maquete, sim. É só o senhor me dar os materiais que eu vou produzir essa maquete. E aí pedi a ele que me providenciasse cola, estilete para cortar madeira, cortar papel, etc. E algumas pranchas de papelão de boa qualidade e obviamente uma plataforma. E peguei aquele monte de plantas, na verdade era um monte, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas veio pelo menos umas 20 páginas de desenho do projeto arquitetônico da igreja, e eu fiquei com aquilo pelo menos uma semana estudando cada uma daquelas pranchas até conseguir entender o que cada uma delas significava. Mas enfim, consegui. Comprei uma escala que eu nem sabia o que era na época, mas acabei aprendendo pela própria autoinstrução no estudo daquele projeto. Comprei uma escala e acabei produzindo a maquete da igreja matriz de São José, e depois, com muito orgulho, o padre se concordou em botar meu nome embaixo, maquetista João Teodoro da Silva. Então aquela maquete ficou exposta durante vários anos, durante o tempo em que durou a construção da igreja, para que as pessoas pudessem saber como ficaria o templo depois de construído. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz na área do mercado imobiliário, digamos assim. Pois bem, aos 15 anos eu queria fazer engenharia, já estava mais ou menos pré-determinado que eu seria engenheiro civil, e para isso eu tinha que sair de Maringá. Não podia permanecer em Maringá, porque lá não havia faculdades. A única faculdade que havia em Maringá, que estava se instalando ainda em Maringá, era a Faculdade de Direito. Eu precisava vir para Curitiba e descobri que aqui havia em Curitiba uma escola chamada Escola Técnica Federal do Paraná, e que ela oferecia um curso de nível técnico equivalente ao científico na época, que são os 3 anos depois do ginasial,
e que essa escola ofereceria esse curso chamado Edificações, onde as pessoas aprenderiam a trabalhar com construção civil, inclusive aperfeiçoando a sua capacidade de desenhar desenhos de arquitetura. E eu me interessei muito por aquilo e fiquei absolutamente apaixonado pela ideia de me mudar para Curitiba. Só que o meu pai era uma pessoa analfabeta, coitado, não tinha nenhuma instrução. Ele aprendeu a escrever o nome dele, assinar o nome, porque nós, os filhos, depois que frequentamos a escola, ensinamos a ele e a minha mãe a assinar o seu nome, porque ele realmente não tivera nenhuma oportunidade de frequentar uma escola morando na zona rural, como sempre morou. Então ele tinha muito apego pela família e não admitia a ideia de nenhum de seus filhos, de seus 7 filhos, deixarem a família para ir morar em qualquer lugar que não fosse junto da família. Mas eu era teimoso demais e resolvi fugir de casa. Foi por isso que eu vim para Curitiba. Aí conversei com a minha mãe e disse para ela, olha, mas se o pai não concordar, eu fujo de casa e vou para Curitiba, porque eu não vou ficar por aqui botando em sacrifício aquilo que é o meu sonho de vida, que é fazer engenharia, enfim, tocar minha vida de maneira diferente. E acabou a minha mãe concordando comigo e me arrumou 50 cruzeiros novos, que era a moeda reinante naquela época no Brasil. 50 cruzeiros novos era um dinheiro pequeno, que dava para aguentar, digamos assim, 3 dias numa cidade como Curitiba, pagando uma pensão onde morar. E assim mesmo eu tive a coragem, peguei um ônibus em Maringá e vim para Curitiba. Peguei o ônibus de manhã, cheguei em Curitiba, a rodoviária de Curitiba era ali no final da rua André de Barros, ainda no centro da cidade. E cheguei às 6 horas da tarde aproximadamente, estava começando a escurecer. Eu tinha uma malinha marrom, me lembro daquelas malas antigas, pequenas, que a minha mãe me arrumou, onde eu coloquei algumas roupas e não havia mala de rodinha naquele tempo não, a mala era de alça mesmo. E eu peguei aquela maleta com a alça, desci do ônibus e saí sem destino. E agora, para onde que eu vou? Não conhecia absolutamente ninguém em Curitiba, não tinha nenhum amigo, nada em Curitiba e nem para onde ir. Mas assim mesmo, eu saí caminhando pela rua André de Barros, com a mala na mão, fui subindo. Curitiba devia ter naquela época aproximadamente 300, 350 mil habitantes. Era uma grande cidade para mim, que morava numa cidade como Maringá, que devia ter não mais do que 50 mil habitantes naquela época. Então, para mim, foi uma modificação muito grande, assim, de status, né? Status de cidade, de coisas, enfim. Parecia uma monstruosidade para mim, Curitiba. Mas fui subindo pelo André de Barros, andei ali 2 ou 3 quadras, não me lembro exatamente, e me deparei com uma placa, Hotel Maringá. E como eu vinha da cidade de Maringá, eu me senti um pouco mais confortável vendo aquela placa de Hotel Maringá. Pensei, bom, deve ter alguém aí que conhece a minha cidade. O Hotel Maringá, na verdade, era uma pensão que recebia o nome de hotel, no número 334 da rua André de Barros. Cheguei, entrei e já imediatamente me veio atender um cidadão que se apresentou como Lazinho. Lazinho, na verdade, é o diminutivo do nome Lázaro. E começamos a conversar, eu disse para ele que estava chegando de Maringá, aí ele disse, olha, que bom, eu também sou de Maringá, só que eu já estou aqui em Curitiba há alguns anos, não me lembro quantos, estava já vivendo em Curitiba e havia se estabelecido com aquela pensão que ele denominou como Hotel Maringá. E dizia ele que, embora não tivesse certeza absoluta, mas achava que conhecia alguém da minha família em Maringá e tal, e me convidou para ficar no hotel, enfim. E só que eu disse para ele que tinha só 50 cruzeiros novos no bolso e que eu não sabia por quanto tempo eu poderia ficar lá, mas gostaria sim de ficar, já que a gente se entrosou tão rapidamente. E ele me disse, olha, não se preocupe, isso dá para pagar 3 dias de pensão, eu te dou pensão completa, você dorme, come, etc. Mas não se preocupe porque a gente vai arranjar alguma coisa para você fazer. Só que tinha um problema, eu tinha 15 anos, eu era menor de idade. Como conseguir um emprego se eu não tinha um pai, não tinha um responsável por mim? E realmente não consegui. Curitiba não foi fácil conseguir emprego para mim, eu só consegui emprego de verdade mesmo quando já tinha 18, 19 anos de idade. Antes disso, não. Mas ele me apresentou, passado apenas 1 ou 2 horas em que eu já estava ali no hotel, na pensão, ele me apresentou um outro senhor, eu lamentavelmente não me lembro mais o nome desse senhor, mas uma pessoa muito simpática e que trabalhava vendendo frutas,
como cidadão, como vendedor ambulante na cidade de Curitiba. Ele comprava as frutas, botava numa cesta e saía pelas ruas vendendo. E ele chegou para mim e disse: olha, nós podemos resolver o teu problema de ganhar dinheiro. Você trabalha comigo, eu compro as frutas, compro a cesta e te dou as frutas em comodato para você vender na cidade. Aí que eu aprendi o que era comodato, né? Nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas acabei aprendendo o significado de comodato, embora não seja tecnicamente, do ponto de vista jurídico isso, mas quer dizer alguma coisa que alguém te fornece para você vender, para você ficar com ela por um tempo sem ter que pagar nada. No caso, eu ficava com as frutas para vender. Aquelas frutas que eu conseguia vender, ótimo, eu pagava para ele o preço que ele me impunha. E as que eu não conseguisse vender, eu simplesmente devolvia para ele. Foi uma ajuda muito boa, porque eu não tinha realmente dinheiro para me estabelecer de forma alguma. Então eu trabalhei por algum tempo com esse cidadão vendendo frutas, vendendo limão. Naquele tempo se vendia muito limão em pacotinho, em Curitiba, aquele limão haitiano, se não me falha a memória, e se vendia muito em Curitiba. E eu acabei vendendo limão, vendendo mimosa, vendendo laranja durante um bom tempo. Depois, passada essa primeira fase, já estabelecido, tranquilo, já estava procurando também meios de conseguir a minha inscrição na Escola Técnica Federal do Paraná. Naquele tempo tinha vestibular para ingressar no curso técnico da Escola Técnica Federal do Paraná. E eu fui procurar a escola, porque esse era o meu objetivo, né, me instalar como aluno da Escola Técnica Federal do Paraná no curso de edificações. Então já estava procurando isso, mesmo trabalhando com a venda de laranjas, etc. e tal. Parei de vender laranja e encontrei um outro cidadão que vendia muitas bugigangas, também como ambulante. Aí ele vendia sabonete, vendia acendedor de gás, isqueiros, enfim, um monte de bugiganga, agulheiros, coisas de bazar. Ele vendia de forma ambulante. E aí ele, da mesma forma, se prontificou a me dar os produtos que ele tinha em comodato e me dava inclusive as passagens de ônibus para eu viajar para os bairros da cidade de Curitiba. E assim eu acabei conhecendo Curitiba inteira, porque ele tinha um mapa bem grande e nesse mapa ele indicava: olha, hoje você vai para o bairro do AU, amanhã você vai para o bairro do Portão e assim por diante. E eu acabei conhecendo a cidade toda de Curitiba dessa forma. Pegava a cesta cheia de bugigangas, né? A gente chamava aquilo de bugigangas, produtos de bazar, e saía visitando as casas de porta em porta. Foi muito interessante, porque acabou me transformando numa pessoa diferente. Eu, que era um cidadão muito tímido, que vinha lá do interior, acabei me tornando uma pessoa de comunicação fácil através daquele trabalho. Mas quando eu entrei definitivamente para a Escola Técnica Federal do Paraná como estudante, eu tive na cabeça o seguinte: bom, agora eu já estou me direcionando para ser um engenheiro, que é a minha meta de vida. Então eu preciso trabalhar na área. E resolvi trabalhar com desenho arquitetônico. Aí consegui um amigo meu que se chamava João Hiroshi Watanabe, esse cidadão muito interessante, muito amigo meu até hoje. Hoje ele é engenheiro e eu não, mas o João Hiroshi já trabalhava com desenho e me convidou: olha, nós podemos montar um escritório de desenho, porque há muitas, né, hoje em dia não se faz mais desenho manualmente, né? Hoje em dia se faz tudo através de um programa de computador chamado AutoCAD, que ninguém usa mais tira-linhas, não usa caneta grafos, não usa nada disso para fazer desenho mais, mas naquele tempo era tudo manualmente, não havia outra alternativa. E montei um escritório com o João Hiroshi Watanabe ali na rua Mateus Leme e começamos a trabalhar. Visitávamos as construtoras, várias construtoras que havia em Curitiba, e pegávamos os projetos que eles tinham para a construção, fazíamos o desenho e entregávamos para a construtora. Foi um negócio assim bastante interessante. Trabalhava muito, porque eu levantava às 6 horas da manhã e trabalhava o dia todo, e à noite ia para a escola, estudava até 10, 11 horas da noite. Aí aconteceu um fato interessante: eu fiquei 2 anos nessa vida, até que o meu pai, que viera para Curitiba pelo menos umas 4 ou 5 vezes, tentando me levar de volta para Curitiba, porque ele, como eu disse antes, ele não admitia que um filho seu morasse longe da família, queria que eu voltasse para Curitiba, mas eu, teimoso, insisti em permanecer em Curitiba.
e não voltei para Maringá. O resultado disso foi que meu pai pegou a família inteira e veio para Curitiba. Então acabei sendo beneficiado nesse processo, porque embora minha família é muito pobre ainda, né, chegou aqui em Curitiba com um caminhão de carroceria aberta. Naquele tempo não tinha esses caminhões de mudança, pelo menos lá no norte do Paraná não tinha esses caminhões de mudança fechada. As mudanças eram feitas em caminhões de carroceria aberta. Então iam os móveis tudo empilhado e ele botou todos os móveis, os bagulhos que tinha na família ali dentro daquele caminhão e os próprios filhos empilhados dentro da carroceria do caminhão e vieram para Curitiba. Chegaram aqui, não tinha onde morar, não tinha reservado uma casa, não tinha reservado nada. Aí procurou alguém que pudesse emprestar um imóvel para a gente se acomodar e acabamos conseguindo uma garagem na rua Alferes Polis, ali próximo do centro, inclusive. Havia uma garagem vazia e o dono da casa concordou em ceder a garagem para a gente morar. Foi onde nós começamos a nossa vida em Curitiba. Demoramos ali naquela garagem pelo menos uns 6 meses até que a gente conseguisse se estabelecer e passar a ter uma casa digna para morar. Mas valeu, afinal de contas a gente precisava morar em algum lugar. Mas um golpe de sorte, e meu pai já havia aprendido nessa época a trabalhar com carnes, né, a desmontar bois, etc. Um golpe de sorte, ele procurou e acabou fechando o negócio com um frigorífico chamado Frigorífico Santo Antônio, que era da cidade de Apucarana, mas tinha a sua unidade de distribuição de carnes em Curitiba. E ele tinha um açougue muito bem montado ali na rua Marechal Floriano, perto da rua André de Barros. Não me lembro o número, mas era muito próximo, ali uns 40, 50 metros mais ou menos de distância da rua André de Barros, na Marechal Floriano. E o meu pai começou a tocar esse açougue. E aí eu resolvi que poderia trabalhar com ele. Abandonei o escritório que eu tinha com o meu amigo João Hiroshi e passei a trabalhar com meu pai. Me tornei um ótimo açougueiro também, porque aprendi com uma rapidez imensa a desmontar os bois e fazia melhor do que qualquer pessoa. Eu fui um excelente profissional nessa área durante o tempo em que trabalhei com ele. Mas trabalhava muito, porque nós desmontávamos aproximadamente 20 bois a cada segunda, terça e quarta-feira. Era uma loucura o trabalho que nós desenvolvíamos e eu era o principal desmontador. Eu trabalhava aferradamente. Então eu estudava até 11 horas na Escola Técnica Federal do Paraná, ia para casa, tomava um banho, dava uma descansada, às 2 horas da manhã eu recomeçava a trabalhar no açougue nas segundas, nas quartas e nas sextas. Tinha mais tempo para dormir nos outros 2 dias da semana e no final de semana, naturalmente. Mas foi uma vida dura, porém produtiva, porque a família se deu bem e eu também acabei me dando bem com aquele trabalho no açougue, acabei guardando algumas economias e pude planejar a minha vida dali para frente. Enfim, em 1970 eu já me tornei universitário. Eu terminei o curso na Escola Técnica Federal do Paraná, fiz vestibular para engenharia no primeiro momento e não passei no primeiro vestibular, mas ao mesmo tempo eu fiz o vestibular para ciências físicas e matemáticas, porque era uma matéria, obviamente, muito afim com a engenharia. E acabei passando bem na Universidade Católica do Paraná, que funcionava ali em frente ao Teatro Guaíra, e acabei ingressando no curso com uma vantagem. O curso era à noite, eu podia estudar à noite e podia trabalhar durante o dia. Enquanto isso, continuei estudando. Comecei o curso de matemática, muito bem, diga-se de passagem, foi muito bem nesse curso, e comecei a estudar para fazer o vestibular de engenharia. E aí descobri que a própria Escola Técnica Federal do Paraná havia se transformado em Centro Federal de Educação Tecnológica e havia se tornado, portanto, uma faculdade de engenharia. Embora no primeiro momento ela oferecesse o curso de engenharia civil na modalidade operacional, que era um curso mais curto, de 3 anos, mas mesmo assim eu topei a brincadeira. Fiz o vestibular, passei no vestibular e comecei o curso de engenharia também, na Escola Técnica. Hoje a universidade também, os cursos são plenos, mas não terminei o curso, por uma circunstância interessante. Eu estudava matemática, estava já terminando o curso de matemática, aliás, estava mais ou menos na metade, estava indo no 2º ano do curso de matemática, e surgiu a oportunidade de trabalhar na área de software, de produção de software, que era uma área totalmente nova, que só era destinado para aqueles que se dispusessem a trabalhar, a estudar
exatamente na área de processamento de dados ou nas áreas de ciências exatas, como física, matemática, por exemplo. E vieram me convidar para fazer um teste na Olivetti do Brasil. A Olivetti do Brasil era uma empresa muito forte naquela época, uma empresa italiana muito forte aqui no Brasil naquela época, e que estava se iniciando na área de produção de equipamentos de processamento de dados. E eu fui fazer o teste a convite de um amigo meu, que já trabalhava nessa companhia, e, para minha surpresa, eu fui o único aprovado dentre 73 candidatos. E aí eu comecei a trabalhar, então, na Olivetti do Brasil com software. E fui tão bem que acabei saindo da Olivetti do Brasil 6 anos depois, na condição de analista de sistemas. Eu realmente me dei muito bem na área de software, só que teve um problema, né? A área de software era uma área que tinha pouca gente disponível no Brasil naquele tempo. Então, os profissionais que aprendiam a trabalhar com computação eram extremamente requisitados no mercado e eram muito bem pagos. E foi onde eu comecei a ganhar dinheiro na minha vida. Ganhei dinheiro, barbaridade, porque eu era muito bem pago para desenvolver sistemas e para desenvolver software para várias companhias. Aqui no Paraná eu desenvolvi software para Sanepar, desenvolvi software para Copel, desenvolvi software para várias empresas de grande porte, não só aqui em Curitiba, como também no interior do estado, por conta do trabalho que eu fiz para a Olivetti do Brasil e dos cursos que tive a oportunidade de fazer trabalhando para a Olivetti do Brasil. E acontece que, estudando engenharia e trabalhando com software, o negócio ficou complicado, porque o curso de engenharia exigia que eu estudasse o dia inteiro. Eu já estava terminando o curso de matemática, 4 anos de curso, matemática e física, e estava estudando engenharia. Como é que eu ia conciliar todas essas coisas? Terminando o curso de matemática, fazendo o curso de engenharia e trabalhando na área de software. Não era absolutamente possível conciliar as 3 coisas. E aí eu terminei o curso de matemática e acabei desistindo do curso de engenharia em benefício do trabalho na área de informática. E fiquei um bom tempo, durante 6 anos, trabalhando na área de informática, na Olivetti do Brasil. Depois fui convidado para gerenciar os sistemas, para integrar, enfim, né, para fazer a implantação do sistema integrado de informática para a empresa Leão Júnior S.A. E eu comecei a trabalhar na empresa Leão Júnior, inclusive com um salário muito bom, 2 vezes mais do que eu ganhava na própria Olivetti do Brasil. Então a minha vida foi mais ou menos nesse contexto e por isso eu desisti do curso de engenharia, não consegui voltar a fazer o curso de engenharia. Em 1977, já namorando, eu resolvi me casar. Em fevereiro de 77 eu me casei com a dona Juscelia Laba Pereira da Silva, minha esposa querida, que até hoje vive comigo, graças a Deus. E me casei, mas também resolvi fazer o curso de Direito, porque eu não gostava de ficar parado. Eu pensei, agora eu não estou mais fazendo engenharia, agora já terminei o curso de matemática. O que eu vou fazer na vida? Eu vou ter que fazer alguma coisa, não posso ficar parado. E fiz o vestibular quando estava me preparando para o casamento, foi no dia 4 de fevereiro de 1977, e eu estava me preparando, eu peguei um irmão meu, resolvemos os dois fazer um preparatório em casa mesmo para o vestibular de Direito. E para minha surpresa, estava viajando em lua de mel com a minha mulher lá em Salvador, e de repente recebo um telefonema do meu irmão: olha, você tem que mandar uma procuração imediatamente, porque senão você vai perder a vaga na faculdade, você passou no vestibular. Que bom. Aí eu providenciei imediatamente uma procuração pública, onde eu estava, e remeti por correio para ele fazer a minha matrícula no curso de Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. E, para minha surpresa, eu gostei muito do curso de Direito, eu achava aquilo fantástico, porque toda a experiência de vida que eu tinha adquirido até então, eu estava na época com 25 anos e meio, mais ou menos, 25 anos, e eu tinha já bastante experiência de vida, pois eu trabalhava desde os 7 anos de idade em várias atividades, e mesmo na área de software foi um negócio fantástico, porque a área de software ela abre o horizonte da gente, porque você aprende a trabalhar com faturamento, com contabilidade, com orçamento, com um monte de coisas que você não tinha nem ideia de que existia na vida, e de repente você era apresentado àquele tipo de trabalho e você tinha que desenvolver um sistema para atender, para oferecer uma solução para aquela empresa naquele determinado segmento. Então foi uma coisa assim fantástica. Eu tinha uma experiência de vida acumulada já
muito, mas muito boa mesmo. E, enfim, o curso de Direito foi, digamos assim, a consagração de tudo isso, porque eu vi que todos aqueles problemas que a gente tinha na vida privada, a gente acabava aprendendo como solucioná-los através do direito. E eu me dei muito bem, tanto que eu terminei o curso de Direito e só numa matéria eu acabei fazendo o exame durante um semestre, que é a matéria de Direito Penal, porque em todas as demais matérias eu sempre fui aprovado por média e nunca precisei fazer exames, tanto que eu consegui o diploma. Quando fui agraciado com o meu diploma de advogado, eu recebi da faculdade também um diploma de honra ao mérito como primeiro aluno da faculdade na matéria de Direito Civil. Tenho, portanto, uma medalha de ouro consagrando o meu curso de Direito como melhor aluno na área de Direito Civil. Para mim foi uma consagração, naturalmente, em todos os aspectos da vida, a conclusão daquele curso. E, enfim, a vida foi muito bem dali para frente, eu não tive mais problemas financeiros. Trabalhei ainda algum tempo na empresa Leão Júnior S.A., mas já começava a me voltar para o mercado imobiliário de volta, né? Não a ideia mais de ser engenheiro, porque essa já se esvanecera no tempo, mas eu ainda gostava de pensar no mercado imobiliário, pensar em construir, etc. e tal. E o meu irmão mais novo, chamado Milton Teodoro da Silva, começou a trabalhar na área de imóveis, como corretor de imóveis. E aí ele pensou, vou convidar o João Teodoro para ser meu sócio e vamos montar um escritório de imobiliário em Curitiba. E eu topei a brincadeira. Isso foi nos idos de 1975. Montei a empresa chamada Teodoro Imóveis Limitada, junto com o Milton Teodoro da Silva e o Cirso Teodoro da Silva, mais novo que o Milton. Então éramos 3 sócios nessa companhia, nessa empresa, e foi muito difícil no começo também, porque a gente não tinha capital para montar uma empresa, na verdade. Conseguimos alugar um espaço e conseguimos emprestar alguns móveis e começamos a trabalhar. Foi difícil, mas produtivo. Conseguimos fazer a empresa crescer e nos tornamos uma das 10 maiores empresas da área de venda de imóveis, de intermediação de venda de imóveis em Curitiba. Sobreviveu durante 23 anos a Teodoro Imóveis como sociedade de nós 3. Apesar de eu trabalhar ainda paralelamente, até 1982, lá na empresa Mate Leão, desenvolvendo, daí não mais desenvolvendo software, mas na gestão geral da empresa Mate Leão. Foi um trabalho muito interessante também, que me ensinou muita coisa, mas o mercado imobiliário foi a paixão da minha vida. Em 1983, portanto, um ano depois de eu deixar a empresa Leão Júnior, eu comecei a me sentir inquieto de novo. Já tinha me formado em Direito, já tinha o meu diploma. E o que eu vou fazer da vida? Eu não posso sair do trabalho durante o dia, chegar em casa à noite, sentar na frente da televisão e ficar vendo novela. Eu não posso fazer isso, não está em mim esse tipo de coisa. Preciso mudar a minha vida. Aí procurei o Sindicato dos Corretores de Imóveis, obviamente já tinha empresa constituída, e o presidente do sindicato, Pedro Stefano de Camargo, na época, me convidou para ser o redator do jornal informativo do sindicato. Eu topei, escrevia muito bem, graças a Deus, topei ser o redator do jornal e o pessoal ficou impressionado com a minha capacidade de escrever sobre diversos assuntos. Já era uma pessoa experiente e aí, um ano depois, nós tínhamos um instrumento aqui no Paraná para divulgação das matérias e também dos anúncios imobiliários. Naquele tempo não havia ainda a difusão das redes, como nós temos hoje, através de computadores, né? A coisa era tudo através dos anúncios de jornal mesmo. E nós tínhamos um instrumento chamado Jornal Imobiliário. E me convidaram para presidir o Jornal Imobiliário por conta do meu trabalho como redator do Jornal Informativo do Sindicato. Acabei aceitando e fiquei durante 3 anos como presidente do Jornal Imobiliário. Foi muito bem. Futuramente o jornal acabou sendo extinto porque outros instrumentos apareceram para suprir a necessidade de anúncios e informativos e acabou desaparecendo. Mas eu fui 3 anos do presidente do Jornal Imobiliário. Em 1986, eu já então
bem conhecido dentro do sindicato, porque desde 83 eu já trabalhava auxiliando a diretoria. Aí me convidaram para assumir a presidência do sindicato. Aí eu até me estranhei, falei, mas como que eu vou assumir a presidência do sindicato? O sindicato é uma entidade que tem diretoria eletiva, como é que nós vamos fazer? Não, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer uma espécie de convenção interna, pegamos todas as lideranças da categoria e vamos indicar teu nome. Se todos acolherem, você vai ser o nosso candidato a presidente. Eu topei a brincadeira. Havia mais um amigo meu, Sérgio Gold, que também tinha o sonho de ser presidente do sindicato, e nós resolvemos fazer uma espécie de convenção dentro do sindicato para escolher quem seria o candidato. E já deixei previamente combinado com ele e com o grupo que quem fosse escolhido assumiria, participaria da eleição como candidato único naquela ocasião, seria o presidente, e na eleição seguinte seria indicado o que ficasse em segundo lugar. Eu acabei ficando em primeiro, portanto fui presidente do sindicato em 1986 até 1989. E em seguida passei, obviamente, a presidência, como havia me comprometido, para o meu amigo Sérgio Gold, hoje já falecido. Aí terminei o meu mandato em 1989 no sindicato. Fiquei 2 anos apenas como conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e, na sequência, concorri para a presidência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, de modo que em 1991 eu assumi como presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e permaneci durante 9 anos como presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Paraná. Fiz uma gestão, graças a Deus, muito boa, as pessoas me acolheram tanto que acabei me transformando numa liderança nacional. Nesse interregno também eu já havia exercido a função de diretor secretário da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, que tinha sede em Brasília, e como membro do Conselho Regional eu já fui indicado para representar o Paraná em Brasília, ou seja, no Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Isso já em 1900, aliás, ainda antes de assumir como conselheiro federal. Eu fui, em 1989, terminei a minha gestão como presidente do sindicato e, na sequência, eu assumi como conselheiro regional e como representante do Paraná lá em Brasília. Aí comecei, então, a minha vinculação com o pessoal de Brasília de maneira mais forte, porque dentro do Conselho Federal nós tínhamos, na época, 21 ou 22 conselhos, não me lembro exatamente, hoje são 25, em todo o Brasil, e eu era um dos representantes daqueles conselhos todos lá em Brasília. E acabei exercendo a função de presidente da Comissão Legislativa do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, depois fui secretário do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e assumi como vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis no ano 2000. Em julho do ano 2000, assumi como primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis lá em Brasília. Só que, por uma dessas coisas que o destino prepara para a gente, o meu presidente, o saudoso meu amigo Valdir Francisco Luciano, que era do estado de São Paulo, teve um problema muito sério de saúde e apenas 30 dias depois de ter assumido a presidência, ele e eu como primeiro vice, ele acabou falecendo. E eu assumi daí a presidência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Só que me dei tão bem na presidência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis que eu assumi no dia 15 de setembro do ano de 2000, que foi a data do falecimento do meu amigo Valdir Francisco Luciano. Eu estou até hoje nós estamos no ano de 2016, já exerci, portanto, 5 mandatos no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, porque os mandatos são de 3 anos, e nunca disputei uma eleição, porque nunca houve quem quisesse disputá-la comigo, ao contrário. Sempre me incentivaram, não, você tem que continuar como presidente, tem que continuar como presidente, e a eleição acabava acontecendo por aclamação, como aconteceu esta última também. Então, eu estou hoje exercendo o meu 6º mandato no Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E me sinto muito bem, o mercado imobiliário foi muito receptivo para mim, e eu acabei formando um laço de amizade muito forte com o mercado imobiliário no Brasil todo. Hoje eu tenho amigos meus em qualquer parte do Brasil,
onde tem corretor de imóveis eu tenho amigos, porque como presidente do Conselho Federal eu tenho esse conhecimento. Isso me facilita muito a vida, naturalmente, e me oportuniza também muitos negócios. Hoje nós acabamos fazendo com que o Conselho Federal e também os próprios conselhos regionais, hoje temos 25 no Brasil, acabassem se tornando instituições de muita, digamos assim, aparência até internacional, porque hoje a nossa ação ela não é mais só no Paraná, não é mais só no Brasil, mas também internacional. Isso obviamente foi muito facilitado também com o advento da internet, de modo que hoje a gente tem uma facilidade muito grande para fazer negócios imobiliários, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo, por causa da facilidade de comunicação, através da internet, através da telefonia, enfim. Mas o Conselho Federal de Corretores de Imóveis hoje é uma organização muito respeitada ao redor do mundo e congrega aproximadamente 370 mil profissionais e congrega mais aproximadamente 40 mil empresas imobiliárias no Brasil todo. E eu estou tocando a minha vida até aí. Agora eu gostaria de falar alguma coisa a respeito pessoal, apenas para a gente tentar encerrar essa nossa conversa, falando um pouco da minha família. Eu tenho um casamento muito sólido, graças a Deus. Me casei em fevereiro de 1977 com a dona Juscelia Laba Pereira da Silva. Estou com ela casado até hoje, graças a Deus. Só que tivemos uma prole pequena. Na verdade, eu tenho apenas um filho, que se chama Daros Augusto Teodoro da Silva, mas é um filho que é uma verdadeira bênção de Deus para a nossa família, porque uma pessoa extremamente conectada naquilo que assumiu como princípios de vida e acabou se formando em engenharia florestal. Aliás, essa história é bastante interessante. O meu filho ele começou a fazer o curso de engenharia mecânica, mas fez o primeiro ano e não gostou, nem chegou a concluir o primeiro ano. Ele achou que não era o ramo de atividade que ele queria para a vida e resolveu um dia sair da própria faculdade e visitar a Faculdade de Florestas da Universidade Federal. E voltou assim absolutamente apaixonado. Ele chegou em casa de maneira absolutamente determinada e disse: pai, eu vou trancar minha matrícula na Faculdade de Mecânica e vou estudar para o vestibular para fazer engenharia florestal, que eu achei aquilo maravilhoso. Bem, eu nunca proibi meu filho de fazer aquilo que ele gostasse na vida, desde que ele se sentisse feliz, concordei imediatamente, minha mulher também, e o meu filho passou a estudar então para fazer o vestibular na Federal para Florestas. Para nossa grata surpresa, ele foi aprovado em 19º lugar e se transformou também num aluno exemplar no curso de engenharia, terminou o curso de engenharia florestal, fez logo em seguida mestrado e também o doutorado na própria Universidade Federal do Paraná. É uma pessoa muito ligada naquilo que faz, hoje, na verdade, um cientista, porque ele gosta muito de pesquisas. Tem uma área já aqui nos arredores de Curitiba, e lá ele faz as pesquisas dele através do plantio de árvores, etc. e tal. E me deu de presente uma filha maravilhosa, que se chama Olívia Teodoro da Silva, a joia rara da nossa família, e a minha netinha, e que, se Deus quiser, seguirá por bons caminhos também. Tem uma nora maravilhosa que se chama Karen Letícia de Paula Silva, que cuida daquela filha com carinho todo especial, e por isso eu tenho um carinho muito especial por ela também. Enfim, a minha família é pequena, mas é uma família abençoada por Deus. A minha família é pequena, mas a família do meu pai era muito grande. Nós tínhamos, portanto, uma família de 7 irmãos. Eu tive o dissabor de perder um deles, o meu segundo irmão, o segundo filho da família, o Antônio Teodoro da Silva, acabou falecendo num acidente automobilístico aqui em Curitiba aos 25 anos, melhor dizendo, e deixou um vazio na família. Os outros, graças a Deus, todos estão vivos, com suas respectivas famílias. Hoje já tem uma família bem numerosa, porque cada um tem seus filhos, netos e alguns já têm até bisnetos. Mas me sinto muito feliz. Curitiba foi a cidade que eu assumi como cidade da minha vida, embora hoje eu já tenha atividades em várias partes do Brasil, como empresário, como gestor imobiliário, porque eu acabei fazendo também o curso superior de gestão imobiliária, portanto eu tenho 3 cursos de nível superior. Eu me formei em Ciências Físicas e Matemática, me formei em Direito
e me formei em gestão de negócios imobiliários também. Mas assumi como vida o segmento imobiliário. Agora tem uma coisa interessante que eu acabei me esquecendo de dizer, por causa da minha afinidade com o direito, eu acabei, aqui no Brasil havia um instituto chamado Quinto Constitucional Representativo de Classe. E esse Quinto Constitucional Representativo de Classe permitia que os chamados juízes leigos pudessem ser indicados para juízes do trabalho. Eu não cheguei a ser o que eles chamavam de vogal, ou seja, o juiz de primeiro grau, mas pela minha proeminência como profissional do mercado imobiliário, representante empresarial, porque eu era dono de uma empresa chamada Teodoro Imóveis e também formado em Direito, com laurea de melhor aluno, eu acabei sendo nomeado pelo presidente da República para exercer a função de juiz classista no Tribunal Regional do Trabalho, por 2 gestões consecutivas. Portanto, eu fui o que hoje se chama de desembargador federal do trabalho durante 6 anos aqui no Tribunal Regional do Trabalho, na região do Paraná, e me sinto muito orgulhoso de poder dizer isso, porque não é fácil você conseguir uma nomeação pelo presidente da República. Eu consegui 2. E, como paranaense, tenho a honra de dizer que represento com muito orgulho o estado do Paraná, lá em Brasília e onde quer que eu vá, e tenho muito orgulho de dizer que eu sou o primeiro paranaense a liderar uma categoria profissional como a nossa, com 370 mil profissionais e 40 mil empresas em todo o Brasil. Portanto, eu sou, com muito orgulho, o corretor de imóveis número 1 do Brasil. Era isso, meus amigos. Um detalhe que faltou na nossa entrevista e que eu acho que é interessante a gente contar, já que eu me lembrei aqui da figura do Zé Gotinha, que é utilizado hoje pelo Ministério da Saúde, por vários organismos de saúde, para representar as campanhas de vacinação. Nós tivemos um problema muito sério no Brasil com a questão da poliomielite, e eu era membro do Rotary Clube do Portão, o clube que eu tive orgulho, inclusive, de presidir durante um ano também. Fui secretário, fui presidente, mas eu me dispus, naquela ocasião, a colaborar com a campanha de combate à poliomielite. Todo o Rotary Clube do Brasil estava envolvido nessa campanha, e o pessoal me fez um desafio: você lideraria uma campanha? Eu não era ainda presidente, obviamente, e eu me dispus, falei, não, com certeza. Me encarreguei da campanha e fui procurar o comandante do batalhão aqui da Polícia Rodoviária Federal, que era ali no Tarumã. Lamentavelmente, a memória não me alcança mais o nome desse cidadão, que na verdade eu deveria lembrar, porque ele foi muito importante nesse contexto. Contei a história para ele, disse que a campanha era meritória e que nós precisávamos fazer porque era muito importante, e ele topou. Vou colaborar com vocês. Procurei também o pessoal da indústria de Matos Leão, onde eu trabalhara, mas que fiquei amigo de todo mundo, e consegui que a indústria de Matos Leão produzisse os brindes para a gente entregar para a campanha que nós íamos fazer na BR-277 em direção às praias. E foi bastante interessante, porque algumas pessoas ficavam bravas e xingavam, porque nós pegamos um dia de sol maravilhoso, um sábado de manhã, e todo mundo era obrigado a parar. A polícia rodoviária parava todo mundo, e eu tinha conseguido um batalhão de pessoas, inclusive na nossa igreja, pessoas que foram voluntariamente lá ajudar, além do Rotary, naturalmente, ajudar a gente a entregar os brindes e pegar uma doação para a campanha de combate à poliomielite. E foi um sábado, nós começamos mais ou menos às 8 da manhã, essa campanha, ali onde funcionava a Polícia Rodoviária Federal. Hoje está um pouco mais para frente, está depois do pedágio, mas antes era bem para cá, ali perto do Guatupê. E parávamos todo mundo, não tinha colher de chá. Cada cidadão que passasse com o carro tinha que parar. Ele podia até não colaborar, alguns não colaboravam mesmo, xingavam, mas a maioria colaborava, e foi uma campanha interessante. E nós tínhamos pelo menos umas 60 pessoas trabalhando, parando o carro e apresentando brinde. A gente dava o brinde de qualquer forma e esperava, obviamente, uma retribuição.
foi das 8 da manhã até mais ou menos as 2h30, 3 horas da tarde. Mas nesse dia nós conseguimos arrecadar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em nome do Rotary Clube do Portão, o equivalente a $4.000. E eu acho que foi uma das mais meritórias campanhas que nós fizemos nesse processo porque em tão curto período de tempo a gente conseguiu um resultado tão eficiente. E resultado disso foi que eu me tornei companheiro Paul Harris, porque quando nós fizemos a colaboração, a gente teria automaticamente o direito de 4 comendas Paul Harris. E o próprio clube, imediatamente, não. Uma delas não vai ser distribuída, uma delas é do João Teodoro, porque foi ele que encabeçou a campanha, ele que produziu a campanha, enfim. Então, uma comenda é dele. E as outras 3, obviamente, foram sorteadas entre os companheiros do clube que haviam ajudado na campanha também. Então foi um negócio bastante interessante. O meu tempo de rotariano foi um tempo muito produtivo também e que vale a pena ficar registrado. O meu agradecimento aqui àqueles companheiros de Rotary, que são pessoas maravilhosas. Os rotarianos têm um espírito de irmandade, um espírito de companheirismo, uma coisa fantástica, e que vale a pena as pessoas pensarem um dia em se tornarem rotarianos. Eu tive que parar de ser rotariano porque o Rotary tem uma disposição que exige a presença do cidadão, né? E você, se não for participar da reunião semanal do teu clube, você tem que participar de um outro clube e marcar presença lá para poder ganhar presença como se tivesse participado do teu próprio clube. E eu viajo muito, e o problema é que eu nem sempre conseguia fazer a compensação da minha ausência no meu clube, em outro clube Brasil afora. Por isso eu tive que parar, para não prejudicar a estatística do nosso próprio clube junto à Rotary Internacional. Mas foi um tempo muito gostoso, um tempo muito produtivo, que eu fiz muitos amigos, não só no Rotary Clube do Portão, mas como no Rotary Clube todo de Curitiba, que não me lembro quantos clubes havia na época, mas havia mais de 20, com toda certeza. E em todo o Brasil, porque visitei clubes, Rotary Clubes em várias partes do Brasil, tive a oportunidade de fazer isso. Então fica aqui como registro último da minha vida.